Precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pens, porque sua obra não pode parar. Ivo Pens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Chegou a hora, pare de namorar. É hora de pedir em casamento a mão de seu público-alvo. O Dia dos Namorados está chegando. Quer saber, cara anunciante, quanto custa para realizar este casório? Ligue para a Rádio Web EO, Estratégias em Mídia Digital. Rádio Web EO, a melhor relação custo-benefício para qualquer verba. Aliás, para anunciar na Rádio EO, é bom dizer que aceitamos verbas inferiores a R$1 milhão. Não ficou muito bom, acho que eu tô gripada. EO. Dicas de arrumação. Como arrumar o seu armário. À direita você coloca aquelas roupas que não te servem mais. À esquerda aquelas roupas que você está esperando emagrecer para usar. Em cima aquelas roupas que você adora, mas você tem que jogar fora porque a sua funcionária estragou. Embaixo aquelas roupas que você detesta, mas você não pode jogar fora porque foi a sua sogra que deu. E no meio você coloca aquelas 3, 4 peças de roupas que você realmente usa. E no fundo você coloca o seu amante que você usa para emagrecer. Se amor engorda e traição emagrece, dieta já. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bah, que tri do caralho. Rádio Web EO, a melhor relação custo-benefício para qualquer verba. Aliás, para anunciar na Rádio EO, é bom dizer que aceitamos verbas inferiores a R$1 milhão. Não ficou muito bom, acho que eu tô gripada. EO. Desde 1956, para Ivo Pens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pens, porque sua obra não pode parar. Ivo Pens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Alô. Boa tarde. Não, bom dia. Pintaúde. Começar a semana bem. Tu tá muito agitado hoje. Vai de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não é bom dia, boa tarde. Bom dia ou boa tarde boa dia. Noite. O Jefferson, tá vendo só? Eu acho que eu vou sair do programa, eu vou deixar só a Márcia fazer, porque... Olha a cara do Pilantra, vai ser muito mais legal pra tua vida, tu não acha? Nem fala, ele nem olha. Não, ele não quer dar opinião. Porque pode não quer se comprometer. Não, pode te desagradar. Tu acha, Jefferson, que me desagradaria? Bom dia ou
boa nem tarde. olha, que cara, ou além de boa pilantra, noite. ele é antipático Daqui agora. a pouco ele olha, quer ver? Eu já sei qual é o assunto que vai provocá-lo. Tu vai falar o que de esporte de novo? Não, Nós vamos chamar ele pra mesa hoje, hein? Não, de esportes não. O nome do nosso programa, como é que é, Márcia? É Marketing e ou Propaganda, com patrocínio exclusivo de Ivo Pens. Ô, Porque a Márcia, sua obra não pode parar. Pois é, enquanto a obra não pode parar, me diga uma coisa, nós precisamos... É muito divertido isso. Claro que às vezes as pessoas se enganam, que nem a gente se engana a todo momento em qualquer coisa que a gente esteja fazendo na vida. Mas chama atenção quando é alguém que trabalha com comunicação cometer esse tipo de erro, não tem nenhuma importância. Gafe, uma gafezinha, se não passou. vai alterar a vida de ninguém, De muito ninguém. menos a do Jefferson. Exatamente. Mas pra gente pegar os outros em flagrante é tão bom, né? Então eu vou te perguntar, quando eu boto um anúncio em algum meio de comunicação, eu estou vinculando ou veiculando? Veiculando, com certeza. Então vê, e o nosso amigo Fernando Albert, Deu uma... cara tão talentoso, me comete essa gafe. Me escreve no Jornal do Comércio, acho que foi de quinta ou sexta, que alguns anúncios foram vinculados. Ai, Riquinho, acontece. Eu sei que aconteceu. Não, talvez... Na hora que ele estava escrevendo a matéria, ele foi escrever e alguém falou alguma coisa... E ele vinculou isso, aí ele se atrapalhou. texto. A tua coluna no Jornal do Comércio tem revisão? Eles... não é bem uma revisão, assim... Eles Como teoricamente revisão? O dão que uma... é? Não, a gente tem uma editora, né? Como colunista do Que jornal, passa a gente o tem... olho. A gente tem uma editora que olha texto, olha a questão de legenda, crédito de foto, essas coisas. Mas, assim, eu como jornalista e também colunista, já cometi gafes também. Acho Mas que não isso vinculando acontece. e veiculando, né? Mas acho que isso acontece. Não é uma Faz coisa. Pois é, parte. como eu tô te falando. Não deveria. Não vai alterar nada a vida de ninguém Exatamente. no planeta, A né? informação, inclusive, ela segue sendo a mesma. Né? Vinculada ou veiculada. Veiculada ou vinculada, ela é a Isso mesma. talvez fosse bom para uma agência de propaganda se anunciar dizendo assim: aqui nós não vinculamos o seu anúncio, veiculamos o seu anúncio. É uma vantagem da nossa empresa. Então o diretor tão criativo que a qualquer brecha ele quer criar, quer inventar. É isso, aproveitar o erro dos outros, né? Surfar nessa onda. Inclusive eu escrevi no Face no fim de semana para me divertir. Eu digo, vamos ver o que acontece com isso. Eu botei a seguinte frase: tá todo mundo errado, só eu que tô certo. Eu vi isso. Eu vi isso. Não deu ninguém respondendo de forma séria, todo mundo rindo. Ué, por quê? Quer dizer, ninguém me levou a sério. Ninguém acreditou nisso. Então conta pra nossa audiência que tu falou há pouco fora do ar pra mim, que desde que tu me conheceu... Não, minha vida mudou para melhor, Ela ficou no mínimo... No mínimo mais divertida, mais agradável, entendeu? No mínimo mais Se divertida. fica mais divertida, fica melhor. Fica melhor, lógico. Uma coisa mais divertida. Tudo que é divertido... É melhor. É melhor, lógico. Por isso que... Não, vou ficar quieto. Olha lá. Não, ia dizer não, eu ia anunciar. Não, eu vou anunciar. Se o viu? Fala. É que já... Quando eu faço essas tentativas sobre a qual eu vou falar aqui... Eu já escutei de várias pessoas, principalmente do público masculino, que eu acho que é um pouco de inveja. Então, o que eu ia dizer aqui é que eu ia tentar mostrar para as pessoas como eu sei dançar. Porque toda hora estão me desafiando, porque eu já... Sim, porque tu fica fazendo propaganda, as pessoas acham que é enganosa. Eu venho vinculando há muito tempo. No Tu vem vinculando o slogan. Que eu, além de bonito e inteligente, sei dançar bem. As pessoas já tiveram oportunidade de comprovar que inteligente eu sou. E que bonito, basta olhar o Facebook. Basta olhar o Facebook, porque tem muito da mais rádio bonito e/ou, né? no Da Facebook. rádio e/ou, né? Agora, dançar o que eu ia dizer é o seguinte, eu vou dizer aqui que eu vou tentar de novo. Isso aqui que eu vou me propor a tentar dançar aqui para mostrar para as pessoas que eu sei dançar. Ai, meu Deus. Tá, uma lambada. Lambada. Como é que tá teu pé? Dançando lambada. Não posso. Não vem com essa. Tu promete, eu pago a promessa. Não, senhora. Não, é que lambada fica legal é quando dá aquelas cruzadas de perna. Não, então tá? promete. É que nem tango. Eu Tu já viu alguém dançar tango sozinho? Não, tango não. Não, já vi. Não, eu digo, mas não fica tão bom quanto. Não fica, é verdade. Dançar sozinho é só balé que fica legal. Né? É. Jefferson,
Acha uma lambada aí que eu vou provar. Não vou provar. Vou tentar provar. Tu quer, eu vou te ajudar. Quando o meu pé... A gente faz uma outra promessa. Quando o meu pé tiver bom, eu danço contigo. Mas só quando o meu pé tiver bom. Jefferson, tu viu o que ela falou? Tu viu o que ela falou? Ela disse que quando o pé dela estiver bom, ela vai dançar para provar que não é só... Não, o Jefferson deve dançar bem, a Natália deve dançar bem, o Marino deve dançar bem. O Marino, tu acha que o Marino... Será que o Marino dança bem? Alô, Marino Boeira. Não, acho que ele é meio encabulado. Eu acho que é isso. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, para eu provar que eu danço bem, para as pessoas pararem de ter essa dúvida, tá? Tem ali no meu celular, eu tentei no fim de semana. Eu estava num deserto. Tentou o quê? Dançar, gravar um videozinho para mostrar aqui. Meu Deus, eu preciso ver esse vídeo. Mas empresta ali, eu acho que está ali, quer ver? Mas foi um desastre. Tu começa a rir, não dá, tu começa a rir. É isso que eu digo, eu acho que eu tenho que convocar algum conhecido. Ó, viu como lambada é fácil dançar, quer ver? Olha, essa aí, ó. Vai lá. Tu dança de qualquer jeito. Então vai, quero ver. Tu dança de novo quando eu estiver boa. Pronto. Não, eu sei dançar. Não, é que... Como é que dança lambada? Como de qualquer jeito? Não, tem que rebolar. Como não? Lambada é o maior rebolado. É que nem salsa. Ai, não posso ainda, Pintaúde. O dia que o Pintaúde dançou lambada ao vivo. Uhul! Bota as palminhas aí, Jefferson. Não, é que tu começa... Sabe como é que eu vou provar que eu sei dançar? Eu vou pedir pra alguém conhecido me pegar dançando sem querer me mostrar. Ah, sem que tu perceba. Não, tô dançando porque eu fui numa festa, fui num baile, sei lá eu, né? Tem uns bailões no meio da tarde, tu sabia? Aonde pra isso ainda? pessoas de mais idade. Sabia? Não sabia, não faço parte desse público, no caso. Tem um contador, eu tive um contador das antigas aí, que vivia me conversando, tá? Ele disse, não, a gente pega umas ainda legal e tal, não sei o que. Ele me dizia, ele tinha um grupo de amigos, tá? Que eles tinham todas as terças, por exemplo, aqui no Polônia, aqui na São Pedro, às terças-feiras, às 15 horas, tem baile para pessoas de mais idade. E aí tu vai lá, então? Não, ali tem, não. Esse contador deixa eu não, me contaram. Hã? Domingo também. Domingo também tem. Domingos e terças. Domingos e terças. Tá Domingos, do assunto domingos também. começa ao meio-dia. Teu sogro toca lá, tá que nem eu que passei na frente do motel Mumbai. Ah, entendi. Não. Ah, minha não, ô palhaço. Viu? Aí ele me conversar, ele disse que ele era um grupo de contadores, amigos, e que eles mentiam para as respectivas, que às terças-feiras, tal hora, eles tinham um encontro para discutir os assuntos da profissão e eles iam para esse lugar dançar. Aí me conversou, eu fiquei olhando, ouvindo, ele disse, pai, tu vai gostar ainda, porque é num lugar que ninguém vai te achar. Eu digo, como assim? É em Gravataí. Na parada... Ai, onde tu mora, inclusive. Não, parada 74, eu moro na 76. Ah, tá. Nunca ninguém, nem um conhecido vai me ver lá. Não, ninguém vai. Tentando me convencer. Quer ver? Eu vou ver se eu acho aqui, ó. Quer ver? Tem um... Eu não sei. Vamos lá. Não, é que não dá para ser... Enquanto isso, a gente cumprimenta a nossa audiência, que o Rodrigo Finkler está ao vivo aqui conosco sempre. Boa tarde, Márcia e ou Pintaúde. Ó, o Rodrigo já entrou no clima do programa. O Rodrigo dança tri bem. Dança bem. Cozinha e assa. Cozinha, assa churrasco Meu e dança Deus, tri bem. cozinha e assa. Pinta, uma pergunta. Podemos falar mal do Jair, isso é público e notório. E do ou Sérgio, já podemos? Já, tá, podemos sim. É o Finkler que tá perguntando? É o Finkler que tá perguntando. Mas a gente, eu e ele, eu acho que já falamos há horas mal do Sérgio, né? Agora... podemos, agora está mais ratificado ainda que tinha alguma coisa de estranho. Não é nem que tu seja a favor desse ou daquele, é para que as coisas sejam... Tu acha que está ratificado já? Olha, a observadora estava me mostrando o áudio. Uma entrevista que ele deu, uma entrevista que ele deu para o Bial há bastante tempo, onde o Bial raspava em assuntos desse tipo, né?
que o que ele disse naquele programa entra completamente em contradição. Aliás, ele disse nada com coisa nenhuma também, né? Porque se Diga-se de passagem. o Sérgio Moro ele é meio enrolado para fazer o discurso dele. Ele Como diz... vários da área dele, né? Mas a gente sempre supõe, o cara agora é ministro, era juiz de não sei da onde, investigador. Não é nem, é que quando tu começa a opinar, e se tu diz que tu é contra o cara, ou por isso ou por aquilo, e tu passa a impressão que tu possa estar defendendo o Lula por essa ou aquela razão, e pode até estar defendendo, eu não estou dizendo que estou defendendo, nem que não estou defendendo. É que é uma coisa que parece que está equivocado o que eles fizeram. Eles fizeram uma coisa para botar o Jair lá na presidência. E esse sim, eu não sou... É uma coisa que a gente... Chega a dar um desânimo de falar. Dá um desânimo, porque é o seguinte, eu vejo uma série de pessoas capazes, inteligentes, não sei o quê, defendendo, mas, cara, é só tu ver. O que eu digo, por que eu votei no Lula? Porque o Lula me convenceu. Bom, depois ele fez coisas erradas, bom, azar, né? Mas eu dei o meu voto conscientemente porque ele me disse alguma coisa que eu entendi que estava bacana, que era legal, que ele ia fazer, etc, etc, etc. Eu estou fazendo uma colocação bem rasteira. Agora, tu ouve o Jair falar desde o começo, não tem como tu votar no cara mas eu quero daqueles. saber se tu ouve ou se tu ou/vê o Jair. Ou vê, tá? Tu sabe que tu quer? Que tu tá aí com a minha coluna? Não, eu tava relendo a tua coluna de legal. hoje e eu tava vendo uma coisa aqui, já que a gente se divertiu aqui com a pequena mancada do Albert, a quem já elogiamos aqui outro dia. Muitas vezes, tá? diga-se de passagem. Eu acho que o Jornal do Comércio tinha que contratar uma empresa de comunicação mais criativa, mais divertida, mais solta. O jornal já é pesadinho, sisudo Quadradinho. e tal. Porque esse jornal tem um monte de coisa que os outros jornais, ou o principal, digamos que seria o concorrente pelo nome, pela marca, ou porque não faz concorrência direta ao Jornal do Comércio, que é a 0 Hora. Sim. Tá? Esse jornal dá um baile em termos de informação. Eu estava lendo de novo, comecei a ler a tua maravilhosa coluna. Muito tá? bem, E aí toda segunda-feira no Jornal do Comércio. Que está num caderno que fala de negócios. Tu não vê esses assuntos aqui, ó. Tá? Que tem aqui no Jornal do Comércio todos os dias assuntos sobre agro, sobre logística, sobre tecnologia, sobre qualquer coisa. E eu estou falando isso porque eu vi uma coisa de tecnologia aqui. Tá? Esse jornal ele devia de ter Eles agora reformularam graficamente um pouco, aliviaram Isso. aquela cara pesada do jornal. Mas é um jornal. Olha aqui, ó. A agroecologia focada em slow. Olha só, em slow tour. Eu nunca tinha. Ó, Rota Sabores e Saberes reúne produtores de 4 cidades gaúchas. Olha que coisa legal isso aqui. Bom Princípio, cidade de pequeno porte, que é legal, está aqui nesse jornal. Eles têm uma coisa de interior, por exemplo, também. Isso Não sim. é para criticar, é só para constatar. Quando é que tu lê, assim, rotineiramente, notícias do interior na 0 Hora? Só quando é morte, quando é assalto a Banrisul, em Paraty. E quando tinha uma editoria específica de cidades, né? Sim, mas não tem agora. Não tem mais, não tem. Tá? E, por exemplo, o Jornal do Comércio é rara a semana que não tem 3 ou 4 dias com notícias sobre cidades do interior, a economia do interior. Manda um recado, então, para o Giovanni Tomeleiro. Diz para ele, Giovanni, contrata... Eu já disse pessoalmente isso para ele. E o que ele te diz? Conta para nós. Não disse nada, só ficou me olhando. O que esse maluco quer me dar a ideia? Só ficou me olhando. Não, eu através do João Firme... Tá, era um trabalho que a gente fez para a entidade lá, como é que é a entidade que ele dirige? A LAP. Associação Latino-Americana de que Propaganda. Tinha a ver e assinar o Jornal do Comércio junto, e a gente assinou o jornal completo, que não tem nada de deslumbrante em termos de criatividade, mas eu só quis dizer para eles pararem com essa coisa aqui de economia. As pessoas jovens não leem jornal e não vão ler nunca mais na vida, né? Jornal papel. Quase. Tá? A tendência pelo menos aponta para isso. É difícil, não tem como, isso aí é irreversível, né? Tá? Até eu estava falando, vou fazer uma embolada de assuntos aqui. Ai, meu Deus. Eu encontrei um menino em Guaíba esse fim de semana. Pinta, hoje tu falando o mesmo assunto já me dá um nó na cabeça. Embolando os assuntos, então. É para ficar complexo. É para ficar meio complexo. Não, eu me lembrei de jornal papel e me lembrando de jovens. Eu encontrei conheci um menino em Guaíba esse fim de semana, tá? Onde eu dancei a reveria, tá? Melhor do que uma dança lambada? Não, música gauchesca. Muito gauchinha, bem. tá? E ele é daquelas coisas de talento que a pessoa nasce com aquilo.
O guri desenha bem pra caramba. E ele tá com 15 anos, tá fazendo, não sei lá, o 2º grau, ou coisa desse tipo, e começou a conversa lá, e aí ele soube lá que eu trabalho com propaganda, comunicação, coisas visuais, e ele começou a falar comigo, pedindo dicas do que ele faria no futuro para encaminhar esse tipo de trabalho. O cara faz uns mangá lá, muito bom já de autoral, assim, dele. Bons, não é aquele primeiro traço, assim, meio assim, não, uma coisa já meio definida, legal. Eu disse, olha, cara, eu não vou te recomendar que daqui a 2 ou 3 anos, quando tu vai fazer vestibular, que tu vá para comunicação, porque eu espero que as faculdades de comunicação não existam mais, pelo menos no modelo atual. Ai, não fala assim, Pintaúdi. Tu tá quase concordando com o nosso presidente, então. No modelo atual... Não, mas é que Não, então... Para que se chegue em outro modelo, é preciso... Não precisa extinguir o modelo atual, precisa melhorar o modelo que existe. Mas não é, eu acho que a faculdade de comunicação, Márcia, é a faculdade mais equivocada em termos de currículo de todas que eu conheço. Tem direito, medicina, não sei o quê. Quer acabar comigo, é isso? Não, mas não é, mas é. A gente já entrevistou diversos professores aqui, coordenadores de curso, e tu vem me soltar isso agora. Sempre, vou. Tu quer espantar os nossos próximos convidados, não, é isso? Eu não digo isso de agora, eu digo desde sempre. Por exemplo... Eu tenho quase certeza que eu não vou falar nada errado aqui, tá? Mas, por exemplo, por que tu não tem? Então vamos ficar no modelo atual, melhorar e fazer uma transição para o outro. Por que não tem português os 4 anos de faculdade de comunicação? Tá, por que não tem? Me explica. Depende. Não tem, nenhuma tem. Nenhuma tem. Não, tudo bem, eu não tinha, mas na faculdade de Direito eu também não tinha... Bom, mas eu não tinha cadeira de português. Aí é o equívoco do direito. Vamos falar só de comunicação, que é a nossa área. Eu tô dizendo que cadeira, disciplina de português, ela tinha que ser obrigatória em todos os cursos. Em todas, mas vamos... Mas em compensação eu tive 4 cadeiras, cada uma com 4 créditos de redação. Não, mas vamos reverberar na comunicação só, pra gente não aliviar o lado da comunicação. Tá, mas então na redação... Comunicação específica. Direito eu vou incluir também nessa mesma batida. Óbvio! O advogado escreve mal pra Isso! Caramba! E escreve mal mesmo. Não é, mesmo? É troca de 2 S por ser cedilha. É horrível. É horrível. Então, português tinha que ser obrigatório os 4 anos. Eu não sei direito quantos anos são. É 4? Como é que tá o currículo agora? Eu não sei, já foi 5? Mas todos os anos, 4 ou 5, e na comunicação também. Outra coisa que deveria ser obrigatória aos 4 anos em comunicação, uma língua estrangeira. Eu concordo. Tu imagina, tu sai da faculdade, já valeu a faculdade, se tu sair de lá sabendo português, inglês, espanhol ou não sei o que, chinês ou qualquer coisa, já valeu a faculdade. Eu vou te dizer que, na verdade, eu na minha faculdade, não tive, por exemplo, a cadeira de jornalismo internacional, o que é uma falha. Sim. Né? Mas eu tive cadeiras de jornalismo especializados, que a gente chamava. E o IPA era, na época, pelo menos, agora eu não sei como é que tá, mas na época era o único a ter isso. Então eu tinha cadeiras de jornalismos específicos, né? Então eu tive cadeira de jornalismo científico, jornalismo esportivo, jornalismo cultural, jornalismo político, jornalismo econômico e por aí vai. Jornalismo investigativo. Internacional não tinha. Internacional eu não tive. Acho que, ok, concordo que também é uma falha. É a mesma coisa como tu sair falando inglês. Na comunicação, o que não é no Brasil em inglês? Tudo. Em publicidade mais ainda, né? Em publicidade, tudo. Absolutamente tudo. Tu imagina tu saindo de lá falando inglês. No mínimo é isso aí, inglês e português. E também na faculdade, tu saber escrever já ajuda. É um diferencial. Além de ser um diferencial, já ajuda... Não deveria ser um diferencial, né? Não, na verdade. Deveria ser uma... É que saber escrever te ajuda a pensar. A premissa. Tu aprende a pensar se tu sabe escrever corretamente. Quando, por exemplo, essas maquinetas aqui, elas deformam mais, porque aí inventaram a linguagem para se desculpar que não sabe escrever. O internetês incide em mais erros ainda do português. Então, a pessoa pensa errado. Quem escreve errado, pensa errado. Tá? Eu sempre disse... Tem muita gente que fala, eu escrevo como eu falo. Pode ser, o professor Moreno defende isso, que a língua vai se habituando aos costumes. Sim, a língua falada. A língua falada incorpora, mas não é bem assim, tudo que tu escreve errado vai para dentro da língua. Né? Não, tem uma coisa, por exemplo, tu trocar um U por um O. Esses dias o Fernando, não me lembro todo o sobrenome dele, é um sujeito que foi diretor de arte, que ele mora no litoral aí, eu escrevi engole com U, mas eu escrevi intencionalmente.
E ele me corrigiu, e eu até disse para ele, olha, eu vi isso aí que poderia se aceitar, porque todo mundo diz engolir, tu não diz engolir, Sim, entendi. tu diz engolir. Engolir. E o professor Moreno já defendeu coisas do tipo assim, ó, todo mundo fala há 20 anos atrás, ele diz que agora é há 20 anos atrás. Se todo mundo... isso que é a língua. Se é há 20 a língua anos, transformadora. só pode ser atrás do verbo haver, pelo amor de Deus. Não, ele diz que tu não deve usar o a nem o atrás junto, que é há 20 anos. Há 20 anos atrás. Eu a vida inteira aprendi dessa forma e uso dessa forma. Não, mas todo mundo fala as duas coisas. Sim, há 20 anos mas atrás. Mas tem uma outra também que ele escreve assim. Eu usava bastante, eu uso bastante, na verdade, que eu tive um chefe que me questionava. Era pra não, eu quem sempre... foi esse cara? Ninguém sabe. Para aí um pouquinho. Mas que petulância! Mas que petulância o cara te questionar. Não, Márcia, não admito. Não, é que eu não... Pintaúde, vamos lá, né? Eu não comecei já sabendo tudo como eu sei hoje. Tu foi aprendendo aos poucos. Sabe tudo. Sabe de nada. Tu foi aprendendo aos poucos. Aprendendo aos poucos. Sou uma pessoa muito humilde. Principalmente depois que começou a conviver comigo, né? Principalmente depois que tu entrou na minha vida. Eu acho que, inclusive, tu devia dar uma de sem imaginação, Márcia, e tu devia dizer assim, ó, para não exagerar. Na propaganda, eu posso exagerar, porque a propaganda é tudo superlativo, é a indústria do adjetivo. Então, eu posso ter a petulância de dizer um dos 3 melhores publicitários de toda a história. Como o jornalismo é mais difuso, tu não enxerga e tal, e hoje, me desculpe na tua profissão. Que título tu acha que eu tenho que me dar? Tu poderia dizer assim, olha, eu sou provavelmente um dos 20 melhores profissionais da história do jornalismo gaúcho. Meu Deus! 20, então, tu passa se soubesse batido. quantas pessoas eu ainda colocaria nessa lista. Não, mas 20 é uma baita de uma lista. Mas eu sou muito humilde. Mas tu quer ver uma coisa? Olha, tu quer ver? Se tu fosse fazer uma lista... Não, agora vamos falar sério de novo. Tá? Vamos falar sério de novo. Se tu fosse fazer uma lista, me diz, eu quero ver tu me dizer aqui, agora, pegando os jornais mais imediatos, as rádios, a TV perto de ti, quantos jornalistas e jornalistas, as e os, tu colocaria fazendo uma lista? Não vou botar de 20, que é muito, muito extenso. Me cita 10 jornalistas, jornalista mesmo, não é colunista eventual como Veríssimo. Vai me comprometer, né? Sabendo que eu tenho um veículo, depois eu vou dar notícias sobre essas pessoas, vão dizer que eu tô... Não, mas sou eu que eu assumo a responsabilidade. Não tá privilegiando nada. É uma coisa técnica. Me diz 10 que tu acha os balas do atual momento, aqui do jornalismo de Porto Alegre. Me diz 10. Tá, mas tem que estar em veículo? Não, pode estar em qualquer lugar. Tu vai me dizer, eu vou ter. Se eu não conhecer, azar o meu, ignorância minha. Tá. Ai, gente. Viu como é difícil? Não, eu tenho alguns nomes já de cabeça. Posso te dar 5? 5 eu já pensei. Isso que eu te perguntei é tão difícil quanto tu me citar, vou para minha profissão, quanto tu citares 5 comerciais muito bons dos últimos 10 anos feitos no Rio Grande do Sul. Tu vai saber melhor do que eu. Não, mas eu tô dizendo, é tão difícil quanto. Sim. Por quê? Porque não tem. Não, mas olha só, eu citaria pessoas que são jornalistas que eu admiro, tá? André Machado, gosto muito. É bom. Nando Gross, sou muito fã, gosto muito. É bom também. Enveredando um pouco pro esporte, gosto muito do Carlos Guimarães, da Guaíba. Em termos de postura profissional, em termos de trato pessoal, eu gosto muito da Marta Gleich, da Zero. Em termos de professores, eu tenho algumas preferências também, mas aí eu vou pular a parte dos professores para não parecer puxa-saquismo. Eu gosto muito... Deixa eu ver quem mais. Em termos de assessoria de imprensa, por exemplo, eu gosto muito da Alexandra Zanella. Gosto muito do trabalho que a Thaís Saibit faz com fact-checking. Olha, já citei vários aí. Tá, e de várias gerações, inclusive. Gosto do Afonso Ritter, adoro o Afonso Ritter. Esse eu fui concordando. Aí tu citaste a Marta Gleich. Gleich. A Marta Gleich, tá? Eu não consigo concordar contigo. Ou ela é muito boa, como tu tá dizendo, e eu tenho que aceitar a tua opinião, tá? Ou ela tá muito submetida aos cânones do que manda a RBS. Não, então, mas porque é que eu não li nada dela até hoje, então, eu não li nada dela que não seja oba-oba, que a nossa equipe é maravilhosa, que a nossa equipe é fantástica.
O que ela escreve naqueles editoriais não corresponde à verdade. Eu acho que a RBS tem uma coisa ruim como empresa jornalística. Ela entranha demais no sangue dos profissionais jornalísticos. As pessoas que lá trabalham, elas compram a ideia, né? Tem um outro que eu não sei pronunciar o sobrenome, Carlos Etchechuri. Esse segue a mesma batida dela. Gosto muito do Carlos Etchechuri, gosto muito do Renatinho Dornelles, do Diário Gaúcho. Também, mas São esse é só... Eu tô falando, o Carlos, admiro. esse que substitui a Marta de quando... O Carlos Etchechuri. Ele só escreve que os jornalistas são maravilhosos. Agora, tu vai me dizer o seguinte... Carlos Wagner eu gosto também. Também é bom. Eu posso... Tem vários, já te dei vários. Faço uma lista de 20 fácil. Mas não tem nenhum excelente aí. Tem, não claro tem nenhum... tem. Tu me desculpe a velhice, não tem... Pergunta pro seu Farias, não tem nenhum Sérgio Jocman aí. Não tem nenhum Cid Pinheiro Cabral aí. Não tem. Não tem. Que são os caras das antigas que já morreram há 800 anos. Não, acho muita petulância dessa geração achar que nunca virão jornalistas tão bons quanto os que vinham. Não tô dizendo que nunca virão. Tem 20 anos. Não, tem. Quer ver um que tu esqueceu, que é um baita jornalista, e já é um velho também, mas ele tem uma coisa de garotão. O André Pereira. Conhece o André Pereira? O André Pereira da Assembleia? Agora não está mais lá. Escreve bem. Outro jornalista que é de uma geração mais contemporânea, o Maicon Bock, editor do Metro. Também sou muito fã dele, gosto muito dele, admiro muito. Tem, mas eu estou dizendo assim, ó. Por exemplo, tu não vai me dizer que corresponde àquele editorial um jornalista, tu me desculpa, eu vou citar os nomes, não é tu que está falando, sou eu, Roberto Pintaúdi. Vamos deixar isso bem claro. Tu não vai me dizer, tá? Pode ser que venda jornal. Olha aqui, ó, o Fernando Silveira tá concordando comigo, dizendo que é muita petulância dizer que não tem mais jornalistas como antigamente. Não tem? É muita petulância. Que petulância do cavalo, né? Como diria o... Então bom, tu vai me dizer que Marcos Pianger bom jornalista? Não, aí é outra história. Eu nem sei se o Pianger é jornalista por formação, eu acho que ele é comunicador. De qualquer forma... Comunicador de quê? O cara só fala na primeira pessoa e das filhas dele só diz asneira. Mas então ele preenche... Preenche o quê, Ele preenche o que a audiência dele quer saber. É diferente, ele não te atrai, mas ele tem uma legião de fãs. Não é que não me atrai, eu faço análise técnica do conteúdo e da qualidade do que ele escreve. Não é técnica, ele escreve muito bem, para com isso. O que ele fala, a forma como ele fala... Tudo pode não te agradar, mas o texto dele... Eu não gosto do Davi Coimbra como mas Davi Coimbra escreve bem. Do que ele fala, mas eu admito que ele escreve muito bem. Não gosto, eu não gostava do Paulo Santana, mas eu admito que ele escrevia muito bem. Quer ver avaliações? Por exemplo, o Paulo Santana pra mim não escrevia nada. Não. Nada, ele era só folclórico. Nada. Uma vez ele me bloqueou, sabe por quê? Ele gostava... Então, de seus inimigos, a legião de inimigos. Ele gostava de dizer assim... Pá, que coisa incrível! Eu tô há X tempo aqui na RBS, já escrevi 40 mil colunas. Aí eu escrevi um dia para ele. Não, amigo. Foram 20, as outras 20 10 mil tu repetiu, 10 mil tu falou sobre as mesmas colunas, tu escreveu 10 mil colunas. Tu tá mentindo. E era verdade. Ele escrevia uma coluna, mas muitas, não era uma vez. Mas tu tem que concordar que é uma questão de gosto. Não é gosto, é uma questão de gosto. Eu gostava dos textos do Paulo Santana. Não, eu gostava, sabe quando? E ele enganou por causa de quê? Sabe sobre o que o Paulo Santana escrevia muitíssimo bem, o único assunto que ele escrevia muitíssimo bem sobre o futebol, sobre mesmo Grêmio, sendo gremista. Na verdade. Não, mas ele escrevia, ele era muito divertido, ele pegava enfoques que o futebol não mostra. Por exemplo, ele começou a implicar uma vez com um goleiro por causa do bigode, aí ele fazia mas agora me diz uma coisas maravilhosas. Mas então só um pouquinho. Olha aqui, ó. Por que tu não gosta do que o Piangers escreve? Porque é péssimo. Mas é péssimo pra ti, não é, querida. Rita. Mas vem cá, tu lê uma vez ele, não precisa ler mais outra. Não, senhora, eu já li os 3 livros dele e são crônicas muito interessantes. Não, então tu lê as 3 últimas. Tu pode me dizer que são rasas, tu pode me dizer que ele só fala disso, tu pode me dizer que ele não te agrada. Agora, a escrita dele, a leveza com que ele escreve, é bacana e tem lá o seu público, além de tudo, ele é desrespeitoso. A penúltima crônica dele, e eu achei tri divertido. Tu quer ver uma coisa? Às vezes as coisas estão meio adormecidas. Viu? Eu nunca tinha... Ele se contradiz. No que eu me entrei em contradição? Olha aqui, ó. No que eu entrei em contradição? Peraí só um pouquinho.
Me ajuda? Que tu achou super divertido o que ele escreveu. Não, super divertido, que eu nunca tinha lido em lugar nenhum as pessoas criticando o que ele escreve. Era, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Aí eu botei no Facebook, apareceu um monte de gente, a primeira pessoa que escreveu, ufa, que legal, enfim, alguém que concorda comigo, e sentaram o pau nele. Mas vem cá, o cara vai escrever sempre a mesma coisa. Mas ele escreve absolutamente. De gosto. Não é gosto. Olha ali, ó, o Jefferson fazendo sinalzinho. Não, tu tem que, as pessoas têm que ouvir a tua voz. Pega o microfone lá. Tem que abrir. Ele não quer se expor. Ele Mas- tem 2 programas na mas rádio, um é é só a diário, mas ele não voz. quer se expor. Não, é só a voz e não é o Jefferson, é o pilantra. Não, é mais a questão, pegando que a Márcia, o gancho que ela disse, questão de gosto, porque eu não me agrada a Rádio Grenal e eu vivo futebol. Mas a Rádio Por quê? Grenal é ruim, cara. Porque é o mesmo Não do é mesmo. Não é que é ruim, mas é um repetitivo, só que é o gosto, é o que vende. É o que. Não, e tem uma Outro audiência fator. gigantesca. Eu Tem traba- gente que segue, tem gente que adora. Por isso que eu digo que é uma questão de gosto, Tu não sabe é uma que questão eu- de análise sabe que- técnica. A gente pega a música. Tu sabe o que Eu acho legal conheço na Rádio cantores, Grenal? e não tô falando cantores grandes, mas cantores de bares, que o cara não sabe cantar uma música completa, mas é o que mais leva a gente ao local. Exatamente, viu só? Mas Olha aí aqui, ó, triste, Fernanda- é triste. Triste, não mas deveria. aí- Então, é isso que eu digo, não deveria ser assim. Vocês estão medindo o Escuta aqui a nossa resultado, vocês audiência. estão medindo. Então eu vou dizer o seguinte: eu acho de última. Tudo se mede pelo resultado, Pintão. Não se mede, não. Olha não. aqui, ó, o Fernando Silveira tá dizendo. Venda não é sinônimo de qualidade, jamais. Presta atenção. Jamais venda vai ser sinônimo de qualidade. Eu estou falando de qualidade. Fernando Silveira. Posso Então, falar? O cara que mais Calma, vende- o cara, Pintão, não, o cara que gente. mais vendeu livros no Brasil e o escritor mais traduzido é o Paulo Coelho. Tu vai Coelho. dizer que tem qualidade? Não. Pra mim, pro meu gosto de leitura, não. Pra mim. Mas eu tô falando é disso. Não, mas eu não tô isso, falando mas que eu isso quero é uma vender o avaliação mais. Minha. Não. Minha. Ele tem uma Não, não, legião não. de fãs, Márcia, tanto é que ele vende que é um animal. Márcia, um cara que copia, ele copia, agora talvez não mais, os primeiros livros dele, ele copiava frases inteiras, textos inteiros de outros autores e botava ali dentro. Tu acha que isso tem mérito? Olha aqui, ó. Tem mérito? Eu acho que tem o mérito Aí dele. ele pega os troços dos outros e escreve ali e diz que é dele. Como é que tu me diz que qualidade não se mensura por resultado? Por que tu é o melhor publicitário da história da propaganda gaúcha? Não, mas aí é outro trato. Ah, É outro daí trato. 2 pesos, Tu 2 já, medidas. tu já ouviu falar da lei que existe no direito? É uma palavra estranha. Daqui Tá, a pouco, enquanto tu lembra, daqui a pouco ó, eu lembro. O Fernando Silveira tá dizendo, ao meu ver, posso estar enganado, mas o jornal perdeu a relevância e a opinião em jornal de hoje não dura 30 minutos. Os antigos eram lidos durante o mês, pois a velocidade era diferente. Entre coisas boas e ruins, havia mais tempo para analisar. Segura a onda. O Rodrigo Finkler dizendo, Pintaúde é da escola de Luiz Caldas. E a Beatriz Bia tá dizendo, escreve mal quem não lê, independente do curso. Pegando o exemplo de... Peraí, tem mais aqui. Pegando o exemplo de 20 anos atrás, os gaúchos falavam uma coisa que me incomoda. Eu tenho um amigo meu. Ora, pois, se eu tenho um amigo, o meu é desnecessário. E o Fernando ainda completa, ó. Piangers tem público. Podemos questionar o nível do público, mas o fato é que atrai interesses. Portanto, interessante deve ser. É disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. É Eu estou disso. falando que ele é ruim. Não é ruim, Pintaúde. O Túlio Milman não é ruim? Não acho. Não é ruim. O cara Não segue acho. o Paulo Coelho e põe na cara. Como não já? Mas, Márcia... Não acho. Não acho. Com licença. O Túlio Milman é simplesmente péssimo escrevendo. Tu que tá dizendo. Esse Ele é na não sabe tua opinião. pensar. Não é minha opinião. Ele não Claro sabe que é pensar. tua opinião, Pintaúde. Para de determinar as coisas, achando que ou é preto ou é branco. Tem um monte de cinza Não, no meio. por isso que eu escrevi. Eu tô certo, tá todo mundo errado. Essa frase nunca fez tanto sentido na minha cabeça quanto agora. Tá? Não é, Márcia. É que tu pode arbitrar pela venda, pelo sucesso, adequação ao público, etc, etc. Mas tem uma hora que tu vai fazer. Como é que um sujeito que é cabeção e que faz análise de livros, como é que ele faz? Ele não faz pelas vendas, porque ele analisa um livro para dizer se o livro é bom ou ruim antes do livro vender. Mas ele Antes do livro analisa vender. sob a ótica Não, dele, não, não, da não, opinião não, não. dele. Claro que sim, qualquer crítico de cinema vai Vou te avaliar indicar sob qual ótica. vou te indicar um da Folha, da Veja. Nós estamos falando de bons jornalistas.
Tá? Não, a gente tá falando de bons textos. Bons textos. Não necessariamente por bons exemplo, jornalistas. um cara que escreve na Veja, ele, por exemplo, inclusive, numa dessas aí, ele estava fazendo elogios que, pro meu gosto, eu não estava concordando. Só que ele é brilhante no arrazoado dele, que é o Sérgio Martins. Ele estava falando da guria, aquela que é gaúcha aqui, a Calcanhoto, Adriana Calcanhoto. Eu já fui a show dela, não estou falando porque eu acho uma chatice. Por quê? Pro meu gosto, a música dela não tem pegada nenhuma. Mas isso a letra é a tua dela opinião. Não, eu não estou discordando. Para esse caso, não estou discordando. Tá. O Sérgio Martins, se tu não conhece a Adriana Calcanhoto, se tu nunca ouviu a música e tu leu o que ele escreve, tu fica com vontade de guardar o que ele escreveu e vou lá comprar o troço, vou entrar no stream, vou não sei onde. Eu preciso ouvir essa cantora. Por quê? Porque ele tem uma qualidade no texto, um convencimento. Agora, um jornalista que só fala na primeira pessoa, contando da vida dele, eu não quero saber da vida do Piaget. Mas eu não quero saber. Não, mas isso não é há uma jornalismo. legião de fãs que querem. Isso não é... Não, é outra coisa. Não, mas a gente tá falando... Só um pouquinho. É a tal de revista Caras, não sei o quê, essa mas aí essa a gente tá droga... Não, a gente tá falando de coisas diferentes, cara. Tu tá me dizendo... Eu não quero saber onde a Marta Medeiros vai tirar férias. Olha eu não só, perguntei pra ela. A gente tá falando de pessoas que escrevem bem versus bons jornalistas. Eu te citei jornalistas que eu admiro como jornalistas. Não necessariamente se escrevem ou não bem. Eu acho que fazem um bom jornalismo. Eu acho que eles têm uma postura jornalística e uma qualidade técnica. Eu vou te pegar um velho desse jornal aqui que eu já elogiei. Tu já viu o Fernando Albrecht falar na primeira pessoa? Não. Isso que é jornalismo, eu quero Mas te tu dizer. tá falando de um cara que é jornalista há 50 anos, as coisas podem mudar e as pessoas podem querer realmente mais na primeira pessoa. Durante toda a tua vida de consumidor de jornalismo esportivo, quantos jornalistas tu viu assumirem o seu time do coração? Poucos. Quase nenhum. Hoje em dia isso é muito mais aceito. Isso é muito mais natural. Tem sido. Claro que sim, então tu pergunta pro REC pra quem é que ele torce pra ver se ele vai te dizer. Não, mas eu sei pra quem é que ele torce. Ok. Eu sei de quem é que ele tem carteirinha de sócio. Ok, Pintaúde. Agora eu tô te dizendo o seguinte: vamos lá, o Guerrinha, tu acha que perde credibilidade quando. Por que ele comenta jogo do Grêmio? Que belíssimo exemplo que tu deu. Que belíssimo exemplo. Se tu fosse fazer uma entrevista, Márcia, tu ia no Guerrinha ter quase que todas as respostas que eu tô tentando te dar. Eu entrevistei o Guerrinha. Não, tu sabe por que o Guerrinha diz que é colorado e é bem aceito? Porque ele faz uma análise do futebol que ele tá vendo, seja do Inter, do Grêmio ou do São Paulo, tá? Sem a coisa da paixão. Eu conheço, na minha família eu tenho uns 3 ou 4 doentes pelo Grêmio e que eles dizem, não, o Guerrinha tudo bem, porque quando o Guerrinha analisa o jogo do Grêmio com o Cruzeiro, ele tá analisando o jogo do Cruzeiro com o Grêmio, ele não tá analisando dizendo assim, pois é, mas se tivesse o fulano aqui e faz comparação com o Inter. O Paulo Santana fazia um outro tipo, ele fazia tipo com aquilo, fazia... Santana era um personagem. Fazia um personagem. O Guerrinha não, o Guerrinha é sério profissionalmente, ele analisa o jogo pelo jogo, ele não analisa o jogo pela paixão dele. E inclusive ele é tão linear nisso. nisso. Que eu acho que isso hoje é mais aceito. Mas pode ser que seja. Eu pego esse gancho, na realidade a pessoa que não assume, ele não confia no seu trabalho de ter medo do que falar. É o mesmo fator, o Guerrinha, se ele assume, ele diz a pessoa respeita. O Serra assumiu, não teve diferença nenhuma. Então, mas é que eu acho que existe. Eu acho que existe. Mas aqui no Rio Grande do Sul as pessoas não assumem na área do esporte, sabe por quê? Por essa bobagem de que aqui ou tu é Grêmio ou tu é Inter. É só por isso. É Maragatos e Chimangos, a vida inteira vai ser. É por isso que os dois se ferram. Se tivesse um terceiro time, hoje de manhã na Gaúcha, com o assunto do Moro, que não tem nada a ver, estava lá a Rosane de Oliveira usando a palavra grenalização no assunto do Moro. Tá? Mas isso tudo nesse lugar é grenalização. Então aqui fica mais difícil. Né? Mas o que eu queria te completar, o Guerrinha, nem quando analisa um jogo do Inter, ele torce pelo Inter. Ele analisa friamente. Ele diz que é colorado porque todo mundo sabe, porque ele já falou, porque já falou fora do microfone, porque não sei o quê. Ele não é, ele tem a mesma batida para analisar Grêmio e Cruzeiro como Inter e São José. Ele analisa friamente. O Inter, não sei o quê, o fulano escalou para botar a bola por dentro, não tá precisando mais do meio de campo, não sei o quê. Ele analisa o jogo. Ele faz a tarefa profissional dele. Ele torce no campo. Então vamos sair do campo jornalístico e vamos falar do campo publicitário.
Campo publicitário é a mesma porcaria. Não, é que é um pouquinho de... Me lista aí 10 publicitários. É que a propaganda... Me lista 10 publicitários. Eu listei jornalistas, me lista 10 publicitários. Eu te prometo... Tirando o seu Mafuz e o Paulo Tiarajuc, que já tá no teu... Dos atuais, eu vou te dizer um publicitário que eu gostei muito e eu tenho uma boa impressão, não conheço os trabalhos deles, uma coisa que eles fizeram tecnicamente eu criticaria, mas tem uma agência que eu entrevistei um dos sócios, que me é trisimpática, que eu tenho a impressão, eles têm o tesão dos 30 e poucos anos de estar fazendo, e dizer que vão lá e criam soluções para os clientes e tal, que a agência... Eu tinha certeza que ele não ia lembrar o nome da Não, eles atendem a gangue, atendem a... A Bistrô. Eu, Gabriel Besnos. Esse aí, eu entrevistei o Gabriel, esse aí. É esse aqui. Essa agência me é extremamente simpática no discurso deles, no jeito de fazer as coisas. Quer ver uma outra agência que eu não acho brilhante, mas eu acho legal o jeito empresarial deles, a Global. O Alexandre e o irmão dele, eu acho legal o jeito que eles tocam a agência. Lembrando que nenhum deles é publicitário, né? Nenhum deles mas não. São filhos de publicitário. São administradores, ok? Sim. Mas eles não tocam a parte criativa. Eu acho, por exemplo, eu não disse, nós fomos naquela prospecção lá em São Leopoldo, e o que eu te disse? Eu te disse que eu fiquei ali, te ouvindo e tal, que eu achei legal o jeito que tu faz. Quer ver um outro publicitário que fala mal pra caramba dele? Eu não terminei de te dizer. Eu gostei de ti falando de propaganda e de jornal. Gabriel Besnos... Bistrô, a Global, Daniel e Alexandre Skowronski, que não são publicitários. Um outro publicitário que as pessoas criticam, mas talvez seja pelas coisas pessoais, na maneira dele decidir coisas dentro da empresa, mas eu gosto da empresa dele, acho que é legal. Já sei de quem tu está falando. De quem? Do João Sait. Eu sabia! Claro, tu tem uma proposta, tem uma coisa linear, tem uma coisa, sabe? Mesmo que às vezes ele pegue algumas coisas já passadas. Eu, por exemplo, li um troço dele de 2 ou 3 dias atrás, eu digo, João, isso aí já passou, João. Aquele papo de que nós não oferecemos só propaganda, isso aí já passou. Renova o discurso. Mas eu acho, o João, ele vou usar uma palavra, ele é sagaz, ele diz de um jeito, é isso que eu ia me referir a ti, ele diz de um jeito técnico, ou bem bacana, assim, aquilo que o cliente quer ouvir. Tu lá naquela prospecção, tu me parecia assim, trabalhando dentro da Compass. Em termos de eficiência, de convencer alguém. É sério? Aliás, bom, okay. Porque às vezes, sabe o que acontece? Uma pessoa de criação se intrometendo no atendimento, ela tem uma vantagem imensa, porque ela faz uma tradução sem intermediários, direto daquilo da fonte, daquilo que o cliente está te dizendo. Isso dá um ganho, não adianta, ninguém vai conseguir me provar que não dá interferência alguém ir lá buscar informação e passar para a criação. Tem interferência sempre, sempre. Tu ir direto é uma vantagem. Falou 4, quero mais um. Quero mais 6, na real, pedi 10, eu te dei 10. Mais 6, deixa... Eu gosto da escala. Tá, tô falando de nomes, tô pensando de pessoas. Não tô falando de agências. Agências eu posso te listar 50. Então me ajuda, me dá o nome das agências que eu vou lembrar as pessoas que estão lá dentro. Escala, Brivia 10 agora, Move, Matriz, Integrada. Publicitários, tu falou na Move e Brivia. Eu não sei onde é que esse cara anda. Quer ver um cara que eu gosto muito, que já passou lá pela Move e passou pela E21, que eu acho ele legal. Que eu também sei de quem tu está falando. Quem é? Alexandre Assunção. Também gosto. Eu acho que ele assim, é um cara de criação que circula legal com o papo dos negócios e tal. Aquela coisa. Tanto que eu indiquei lá, quando ele foi para a E21, ele virou sócio lá. Ele transcendeu a importância dele como diretor de criação e ajudava a dirigir a empresa. Quer ver? Me lembrei de um também. Eu tenho simpatia. Esse tu não vai acertar, ele está lá na Move. Tá, em que setor? No agronegócio. Alberto Meneghetti. Aí, viu como eu não vou acertar? Vai te catar, então, tu já viu o perfil daqueles, a gente acha, se eu começar a falar e eu não estou bem atualizado com os mais novos, eu gostaria que tivesse mais gente que nem o Gabriel. Porque esse aqui tem 33 ou 34 anos. Ele deve tem um outro que eu gosto. Engraçado que todos esses que eu estou te dizendo que eu gosto, eu tenho restrições a algumas coisas no modo de fazer propaganda, mas eles, como profissionais, eu gosto. Quer ver um que eu gosto muito? Talvez seja o que eu goste mais, tá? O Fábio Bernardi. Da Moria.
O Fábio Bernardi já não é, já passou dos 30 e poucos. Já. Mas o Fábio Já faz Bernardi, tempo, aliás. o Fábio Bernardi tem aquele perfil legal, assim, de falar sobre negócio, de falar sobre o cliente, de entender o macro. Agora deixa eu entender uma coisa. E sabe Tu fazer falou, criação eu também. contei, tu falou 7 nomes. Todos homens. Eu gosto da Bazanella também. Da Liana Bazanella. A Bazanella também tem, ela parece o João Sati de vestido, pra usar, ela não precisa estar de vestido. Vai, diz isso pra João Sati, eu quero ver a resposta dele. Não sei se ele gosta dela, tu vê que todas essas pessoas, Pagava pra ver. todas essas pessoas que eu tô falando, com exceção do Alexandre Assunção, tá? Eles têm um perfil assemelhado no sentido de como dirigir um negócio, como dirigir propaganda. O Assunção que é um pouco diferente, assim, que raspa mais na criação. O próprio Fábio Bernardi, que sabe fazer criação, tá? Que sabe fazer criação. Sim, é dessa... Da área que ele veio. É dessa área, tá? isso. Mas mesmo assim, ele já vai um pouco mais pro lado de... Quer ver um outro que também, agora lembrando eu até brinquei com ele no Face, um outro que quando estava na propaganda eu também gostava, do jeito que ele fazia propaganda, o Zeca Honorato. Zeca Honorato. Quantos tem? Não que tem era 10 dama. aí? Tem 9, falta um. Vamos ver quem mais aí. 8 homens e uma mulher. Eu vou incluir aí, para completar 10, mas eu tenho uma restrição à empresa dele terrível, tem um mistério lá que eu gostaria de um dia ajudar ele a descobrir isso. Que é o Luciano Vignoli. Daí 21. Se tu pegares um portfólio, eu tenho aqui de 2000 e antes de 2010, eles tinham 30 clientes. Daqueles 30, tem um que está lá com eles. Eu tenho a impressão, e já repeti isso várias vezes, me parece a agência que mais pega cliente e mais perde. O que significa? Numa primeira dedução, só posso te dizer isso, eles não entregam o que promete. Então a propaganda promete muito e não entrega tudo. Vamos trazer o Luciano Vignoli aqui para tirar essa dúvida. Para falar sobre isso com ele, porque eles pegam o cliente, tu vai ver, tudo, isso aí deve dar um estresse, uns cabelos brancos. Faltam 5 minutos para acabar o programa e a gente não falou do nosso patrocínio master. A culpa é tua, né? Claro. Tu tá 1 hora falando sozinho. Tu adora quando não vem convidado, porque aí todos os holofotes são teus. Não, tu não pode falar isso. O que é? Tu falou pra caramba. Não, eu te contestei pra caramba, é diferente. Não, tu disse isso. Que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer nesse programa. Tu disse isso e aquilo. Não, nós temos 2 coisas pra falar. Eu não vou deixar passar em brancas nuvens a ausência da nossa convidada. Porque não é pra... Eu vou pegá-la... Olha a mágoa. Não é a mágoa, eu vou pegá-la como exemplo. As pessoas com esse vício do WhatsApp, elas perdem, às vezes, não sei se é o caso da Tiana, como é o nome da empresa dela? Pejoli. Não sei se é o caso dela, mas serve de exemplo. Tá? Elas, com essa mania do WhatsApp, elas às vezes perdem o critério para saber o que é prioritário e o que não é prioritário. Talvez, senso de urgência. Perde o senso de urgência. Talvez ela tenha um grande problema que não possibilitou isso, mas só que isso se repete durante o dia com várias pessoas de vários lugares, das mais variadas idades. Basta ser viciado no WhatsApp. Vamos só explicar para a audiência que nós tínhamos uma convidada certa para hoje, que era a Tiana Maciel. Com 20 anos de carreira em mídia externa, ainda deve seguindo ter uma história muito bonita para contar. Aquela nossa linha de fazer um especial de mídias, né, em função do dia 21 de junho, dia do profissional de mídia. E ela avisou mais cedo, então, que ela teve um imprevisto com a filha, inclusive, né? Foi um imprevisto de família. E não poderia vir. O que não há um problema, imprevistos acontecem, né? Vamos deixar claro que o que o Pintaúde está apontando com esse acontecimento é o meio de comunicação. Esse pouco senso de urgência, né? Então a Tiana avisou por WhatsApp, né? WhatsApp, mas eu posso ter a segunda... E o Pintaúde, vamos deixar isso claro para nossa audiência, não é um homem íntimo da tecnologia. Além de não ser íntimo da tecnologia, eu posso ter como regra no meu trabalho, segundas-feiras, das 8 ao meio-dia, eu estou fechado em reuniões para discutir a semana. E eu não vou olhar o telefone. A pessoa tem que ter um pouco dessa noção. Então é o seguinte, tem uma coisa marcada, uma entrevista... mas você sabe que tem pessoas que participam de reuniões, inclusive, com telefone, com WhatsApp. Mas acontece. Eu, por exemplo... Eu sou uma que não consigo desligar do telefone nunca. Eu fico totalmente sem jeito. Se eu vou numa reunião com um cliente e alguém me esqueço, ou que alguém está falando, ou se eu me esqueço de desligar o telefone. Eu peço milhões de desculpas se alguém toca. Eu não atendo. Mas eu digo que isso é uma questão de prioridades, Márcia.
É questão de prioridade. É por isso que fica magoado, né, Pinta? Eu fico, claro, porque eu fui deixado de lado. Mas nesse caso não teria comparação, né? Não, a gente tá não embolando... é juízo de valor. Não, a gente tá embolando os assuntos. A Tiana pra variar, né, Pinta? Não, eu sou o caos. Tu és o caos. Eu li uma matéria... Tá, eu quero saber, faltando 2 minutos pra acabar o programa, eu quero saber do nosso patrocinador master. Tu disse que é culpa minha, mas sou sempre eu que te lembro de falar dele. Mas você percebeu isso? Essa é uma das tuas missões aqui. Eu ia dizer que tu achou... achei que tu ia dizer que era a minha única missão aqui. Não. Então, por que a gente tem 3 óculos na rua? É que eu ia fazer na mesa. Eu ia fazer aqui agora eu tô... Evandro Esse é Uber. Não, esse é Uber, disfarce de Uber. Vou terminar o programa de Uber. Era que eu ia fazer os estilos diferentes aqui. Tá disfarçado. Meu estilo Tex Wheeler. Não, Tex Wheeler não usava esses óculos escuros, não tinha. Viu? Fala do nosso patrocinador master. Ivo Pens. Ivo Pens patrocina com exclusividade marketing e ou propaganda. Maior distribuidor de tubos Tigre. A pronta entrega. Na Presidente Roosevelt 849. E quem vai de carro lá? Que é bem ruim para estacionar na Presidente Roosevelt, né? É uma rua bem movimentada. Mas... Não, eles têm ali pela Maranhão, eles têm um prédio imenso. Por isso, eles precisam ter um prédio imenso, porque eles têm estoque de todas as bitolas dos produtos que eles revendem. Então, é verdade, começa de uma estrutura física maior. Começa quase na Ernesto Fontoura, a sede vai até a Avenida São Paulo e até a Maranhão. Na Maranhão ali, tá? Tu entra, tu faz a volta na quadra e entra para dentro do prédio deles. Ainda bem que tu não entra para fora, né, Pintaúde? Entra para dentro do prédio. Não, parei um pouquinho. O professor Moreno me autorizou. Há muito tempo atrás. Tá, entra dentro. Agora tudo isso vai poder subir pra cima, descer pra baixo. Vai estar tudo na conta do professor Moreno. Tudo na conta do professor. Alô, professor Moreno. A gente podia convidar o professor Moreno uma hora dessas pra vir aqui, né? Dar uma aula de português aqui. Estamos precisando. Como o povo fala, tá? Bom, é que eu me esforço para falar corretamente, mas tu tem que dar um desconto, mas que eu sou da Vila. Ah, tu é do IAPI, né? Eu sou do IAPI. O David Coriga também fala assim, tá? Inclusive, precisa ele tem coluna no jornal e tu não, né, Pintaúde? Tu vai me ofender? Mas eu tô aqui exatamente por causa disso. Como eu não tenho coluna no jornal... Tu foi lá e criou o teu próprio veículo. Isso aí. Montei a EO, a primeira rádio web do Brasil. Rádia. Eu falei rádia. Não, tu falou rádio. Então vou de novo. Vai. Eu montei a EO, a primeira rádia do Brasil, para quê? Para criticar o Túlio Milman, o David Coriga, o Marcos Piaget, a Marta Gleich. Tá? O dia que a Marta Gleich parar de fazer autoelogio para 0 hora, para ela falar mal das pessoas de novo, a gente já passou desse capítulo. Não tô falando mal, tô criticando. Acabou, venceu essa pauta. Não tô falando mal, tô criticando. Tá bom. Ela deve ser linda, deve cozinhar bem, deve fazer 1000 coisas maravilhosas. Ela é linda e ela é educadíssima. Agora, escrever editoriais só para falar que o jornal é maravilhoso, então eu vou te dar agora, para fechar a coisa técnica. Pega um editorial de outros jornais de fora daqui. Vê se a Folha de São Paulo faz editorial para dizer que eles são maravilhosos. Não, né? O jornal é bom porque ele é por si só. Tá, Pintaúde, deu pauta vencida. Vamos lá. Faltando... já estamos atrasados. Tu tá vendo como ela se comporta? Vai até trocar o teu... Vou agora, eu quero te enxergar melhor. Para encerrar o programa de hoje, nós precisamos dizer que a Márcia, além de fazer o que ela diz que eu faço, que é me interromper toda hora, eu não a interrompo, ela continua profissionalmente maravilhosa, agora vai ficar melhor, porque não está com o pé machucado, daqui a um tempo vai poder dançar lambada comigo aqui, para a palavra, como o Lauro Quadros diria, para o gáudio dos nossos teleouvintes, tá? E saudemos por último suas sardas maravilhosas. Então é isso. Tu quer falar mais alguma coisa? Tá controlando o tempo? Quero dizer eu acho que é tu que tá com pressa. Chegamos ao fim de mais um marketing e ou propaganda. E para aqueles que ainda não nos seguem nas nossas demais plataformas, podem nos seguir no Twitter e no Instagram, no @radioweb.eo. A nossa engasgou. A nossa página no Facebook é o facebook.com/radioweb.eo. Nosso aplicativo pode ser encontrado no Play Store e o nosso site é o www.radioweb.eo.com, e também todos esses programas podem ser conferidos no nosso canal no YouTube. É só pesquisar por Rádio Web EO.
A única coisa que é ótima, que não tem falhas aqui nesse programa, nessa rádio, mas são os nossos ouvintes. Porque as frases, os assuntos ficam todos pela metade, mas eu tenho certeza que eles compreendem. Por exemplo, nós não concluímos o último assunto que eu me lembro aqui, da Tiana. Tava falando do WhatsApp, tu me interrompeu. Tá, mas não tem mais tempo. As pessoas, os ouvintes já sabem que tu não é íntimo da tecnologia, que tu não gosta, que as pessoas te avisem. Que como devem fazer as pessoas? Ligar. Para fazer gestão do quê? Do senso de urgência. Isso. Telefona, olha, torci o pé, não posso ir, tá tudo bem, me liga. Usa o telefone, chega de WhatsApp. Tá bom. Fica aqui a tua campanha, hashtag... Abaixa o WhatsApp. É isso aí, chegamos ao fim de mais um Marketing ou Propaganda. Fiquem agora com o 442 ou 352 com Jefferson Couto. Quinta-feira estamos de volta. Tchau, tchau.